Sabe quando você vai se enchendo das coisas do mundo e que quando você tá no nível que não entende mais o que tá acontecendo, por que você tá sendo tão... Por que sua figueira tá sendo tão balançada e você não acha a resposta? É porque chega um momento da nossa vida cristã que a gente faz justamente isso aqui com o nosso espírito, ó. A gente coloca um capacete de tantas coisas que não nos levam para perto de Deus. A gente se fecha para o Espírito e o final disso aqui é se bloquear, é se boicotar, é impedir que nós enxerguemos, porque nós não temos tanta visão quando nós usamos as coisas que não é para se usar. Isso tá fedendo. E aí o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Eu vim dar continuidade ao segundo tópico acho que foi do terceiro vídeo, que falando sobre vida de solteiro. Fala sobre pornografia, que casa muito com masturbação. Eu queria fazer os dois juntos, só que como os dois são bem densos, eu quis separá-los e trazer para vocês uma visão a respeito dessa prática, que é uma prática que tem... A cadeira vai quebrar. É uma prática que tem... que nos distancia também de Deus, né? Não, olha meu cabelo assim, tá amarrado, tá preso porque eu tô no processo de... Eu tô fazendo um tratamento de caspa e eu tenho que lavar o cabelo 7 dias usando um shampoo. E como eu não posso usar nada, e como ele sem creme, ele fica daquele jeito, então eu tenho que amarrar pra sair, né, pra fazer as coisas. Então não me julgue pela Xuxa, pelo cabelo amarrado. Mas vamos começar. Vamos falar um pouco sobre pornografia. Antes de tudo é bom a gente dar uma entrada, né, fazer um aprofundamento crítico, pensando o seguinte: a gente sabe que todo país, sabe, toda nação, elas possuem regras, elas possuem leis, elas possuem cultura, elas possuem regras, né? Regras. É regras que a gente precisa frisar. E quando a gente aflige certas regras em dado lugar ou em determinada situação que tem regra, a gente é punido. A gente é deixado de gozar dos benefícios daquele lugar porque a gente afligiu as regras, né? E a gente tem que levar em conta que o céu é um país, né? Vamos supor, o céu é um país, o céu é uma nação, o céu é um reino, né? O Brasil é um reino, com seus governantes, com seus príncipes, que são os deputados, né? Vamos aprofundar, vamos mais aprofundar esse negócio aí. E aí, então, o céu é um reino, o céu é um país, o céu é uma nação celestial, um reino celestial, um país celestial. E aí o céu possui regras, possui leis que precisam ser seguidas. E quando a gente aflige, nós pagamos o preço, tal qual é aqui. A diferença é que o céu tem graça, né? Mas não vem um caso agora não. Vamos pelo raciocínio. Então assim, gente, quando a gente aflige uma regra do país, né? A nação terrena, nós pagamos, sabe? Nós deixamos de gozar. Foi isso que nós falamos anteriormente. E por que o céu tem que ser diferente? Já que a gente parte do pressuposto que é um país e que aqueles que buscam viver por esse país, por que a gente não segue as regras? Por que a gente não segue as leis? Né? Qual a dificuldade que há? Ah, Osiel, é porque o céu entra quem quer, sai quem quer, faz o que quiser. E não é bem por aí. Não é bem por aí. O céu, por mais que exista a graça que foi derramada através de Jesus na cruz, ele tem uma complexidade, sabe? Ele tem uma
uma dificuldade quando se pensa atingi-lo, chegar-lo, entendeu? E quando eu penso essa dificuldade é justamente da gente que quer seguir o céu, que quer fazer parte da cultura celestial, de nos predispormos a fazer o que o rei, aquele que estabeleceu as regras e as leis, sabe, sejam cumpridas, sabe? Porque foi feita para serem cumpridas. Eu não estou falando das leis, gente, das leis que foram suprimidas pela presença do Cristo, que foi explicada pela presença do Cristo. Estou falando de regras que a gente tem até no Novo Testamento. Porque Jesus é uma regra. A gente tem que levar nossa cruz. Jesus é a lei. Jesus é a lei. Uma lei que ele vem aguçando muito mais com base no amor, né? Que a gente, quando falha a lei, o amor está ali para dar um aparato. Então tem sempre uma esperança para aquele que extrapola as regras. Mas Jesus é a lei. A gente tem que saber que Jesus é lei. Não é de qualquer maneira, não é banal. Não é de qualquer forma que nós vamos andar. Então, quem resolveu seguir a Cristo, a cultura celestial, esse rei, é necessário que se coloque para cumprir as regras. É um clubinho que tem regras, que tem suas leis. Nesse sentido, a gente entende que se eu faço a pornografia, que é uma coisa que está fora do reino de Deus, eu estou extrapolando, eu estou afligindo uma regra de Jesus, uma regra de Deus, quando ele pede para nós nos santificarmos aqui, sabe? Quando ele pede para nós matarmos a carne, quando ele pede para nós andarmos pelo caminho estreito, pelo caminho espinhoso, quando ele pede para a gente buscar muito mais o reino dos céus, porque as demais coisas serão suprimidas. E quando será suprimida nesse sentido, eu estou falando que quando você estiver preparado, quando você estiver de fato em Cristo, Deus vai preparar uma pessoa, né, um parceiro que vai suprir essa demanda que você tem fazendo pornografia. Então, pornografia é algo que aflige uma regra, as regras celestiais. E pornografia, assim como a masturbação, é um ciclo vicioso que quanto mais você vai, mais você quer. E quando você tá indo, mais coisas piores vão acontecendo. E quando você vai perceber, já tá aqui no lamaçal. Então, no reino celestial, na cultura celestial, a pornografia ela não entra. Quem segue essas regras, quem quis entrar pro clubinho celestial, entende que pornografia não dá. Porque pornografia, gente, ela suja a sua visão, porque a gente vê com os olhos, a gente está vendo com os olhos, e através da pornografia vai desmembrar outros sentidos em você, que vai desencadear para outros pecados, para outras coisas. Mas mata esse pecado, porque a Bíblia diz que tudo é pecado, mas tem pecado que leva à morte. A pornografia se encaixa nesse pecado que mata, sim. E mata no sentido espiritual e no sentido físico. Porque existem casos por aí de pessoas, de jovens que trancafiado demais, usando da prática da pornografia, justamente com a masturbação, ele veio à falência. O vício foi tão horrendo que algumas notícias, a notícia deu, vocês podem procurar, vou procurar, se eu achar, deixa aqui no inbox de informação, que o rapaz morreu por séries consecutivas de masturbação vinculada à pornografia. Então ele veio à falência, ele fez no dia não sei quantas masturbação. E a gente sabe muito bem que nosso corpo não está habituado para certas frequências dessa prática. Então mata fisicamente também, mas basicamente o mais importante é que mata espiritualmente. Entendeu? Você vai entrando por um caminho tortuoso, por um caminho sem volta, as coisas vai tomando outra direção, a atmosfera da sua vida vai mudando, porque o Espírito Santo não vai ficar vendo você praticando o que você pratica, que é a pornografia, que é um ato que desrespeita as regras celestiais. Deus é bom,
mas a justiça também. Então, se você tá nessa de, eu vou ver pornografia, né? Deus me perdoa porque a graça, ela superabunda em mim, mas fique sabendo que quanto mais você faz isso, mais isso vai te levando para um buraco sem fim. Aí chega um momento que a única coisa que você vai ter para resolver, meu irmão, é a fraqueza. E aí tem que ter muita graça. Entendeu? Então, quanto mais você vai buscando, mais você vai enfraquecendo o seu espírito e afastando a presença do Espírito Santo, porque ele que aviva o nosso espírito. Então, a pornografia é, além de tudo, uma arma que o diabo tem usado para afastar muitas pessoas e muitos jovens, muitos solteiros, do propósito de Deus. Porque o que Deus quer para nós jovens é que nós estejamos separados, santificados. Já expliquei essa questão de santificado aqui, então não leve ao pé da letra. Santificados, santos, em busca de algo mais profundo com Deus. Então, como eu falo, a solteirice ela vem justamente para te preparar, para te alicerçar em Cristo Jesus. Porque através da solteirice você vai fazer coisas que vão ser importantes para a sua vida quando você estiver casado, quando você estiver muito mais amadurecido na obra de Deus. Então, é na solteirice que você aprende a abrir mão. E é necessário que se abra a mão da pornografia. Porque não tem outra coisa para explicar a não ser dizer que ela simplesmente te afasta de Deus. Então a gente não quer se afastar de Deus, não é isso? E tem gente que pensa que vê pornografia, tá vendo pornografia, Deus não tá vendo nada, não acontece nada. Porque ela está cegando, como eu falei no início do vídeo, ela está cegando o seu entendimento. Quem está de fora vê que você já não está mais como era, você já não ora mais, você já não é mais aquele crente fervoroso. Então, ela te afasta de Deus.